Enquanto o preço da soja teve uma queda moderada nos últimos 2 anos, a cotação do milho sofreu uma baixa expressiva ao longo deste período. Mas, segundo especialistas, a tendência é de acomodação dos preços ao cenário econômico global. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. Eu converso agora com Fábio Silveira, diretor de pesquisa da Go Associados. O que você prevê para o preço das commodities agrícolas ao longo deste ano? Bom, para 2015, eu diria que tanto soja quanto milho têm uma expectativa de relativa estabilização dos preços no mercado internacional, porque o mercado aguarda os efeitos do movimento de alta de juros que deve ocorrer nos Estados Unidos e o próprio ritmo de crescimento previsto para 2015 e 2016 como balizadores do comportamento dos mercados de commodities para os próximos 2 anos, eu diria. Portanto, o preço da soja e do milho já estão, de certa forma, alinhados com uma projeção de alta de juros de 1,5% nesse biênio 2015 e 2016, e o crescimento mundial também deve girar em torno de 3%, tanto nesse ano quanto no próximo ano. Se houver uma alteração nesses fundamentos, aí sim o preço da soja e do milho podem ter alterações mais expressivas. Mas não é isso que a gente observa ou espera por enquanto. Quais os fatores que mexeram com o preço do milho ao longo desses últimos 2 anos? Os 2 fatores mais importantes que derrubaram de forma acentuada o preço do milho em 2013 e 2014 foram, em primeiro lugar, a expectativa, o cenário não tão favorável para a produção de etanol nos Estados Unidos, que, como se sabe, é um processo de produção de etanol caro, né? E o cenário de utilização de etanol nos Estados Unidos, por ser um produto, um insumo caro, começa a já ter resistência por parte do Congresso dos Estados Unidos. O desequilíbrio fiscal é algo que preocupa os americanos, em particular o Partido Republicano. E o segundo motivo que que prejudicou o desempenho do milho no mercado internacional foi o aumento da produção de xisto e de petróleo no próprio Estados Unidos, que são concorrentes diretos com o etanol e, portanto, com a sua matéria-prima básica nos Estados Unidos, que é o milho. E os estoques do produto? Os estoques também estiveram bastante altos, né, no caso do milho, em particular, nesses últimos 2 anos, em função desse cenário não tão favorável e em função até do próprio crescimento importante da produção americana em 2014. Então, esse conjunto de fatores prejudicou, penalizou bastante a cotação do milho no mercado internacional. E os motivos do preço, da queda moderada do preço da soja ao longo desse período? A queda da soja, ela já também levou, no seu processo de formação, essa expectativa de alta dos juros americanos. Não é? Já faz 1 ano que se fala nessa alta nos Estados Unidos, dos juros americanos, e isso, aos poucos, foi minando a expectativa de uma alta do preço do produto no mercado internacional. Então, a soja foi se alinhando a esse cenário de alta de juros, ela foi se alinhando a uma desaceleração do crescimento da economia chinesa, embora a economia chinesa ainda cresça muito, né, mas aquele patamar de 12, 13 dólares o bushel para a soja, eu acho que ele ficou para trás, né? Eu entendo que este ano, o ano que vem, devemos trabalhar nesse cenário de 10, 11 dólares o bushel, que é o cenário exatamente em que o preço se acomoda à perspectiva de uma alta moderada dos juros americanos e de um crescimento global da ordem de 3%, que seria um crescimento razoável, digamos assim. E a perspectiva para o produtor brasileiro de commodities agrícolas? Bem, o produtor de soja, eu diria que ele foi até que poupado de forma importante nos últimos anos, porque, num primeiro momento,
o preço da soja subiu bastante no mercado internacional, né? Essa queda que houve da soja no mercado internacional, no mercado brasileiro, foi em boa medida compensada pela desvalorização do real havida nos últimos 2 anos. Portanto, o produtor de soja teve uma boa capitalização entre 2008 a 2013. 2014 não teve um grande ganho, mas também não teve lá grandes perdas. 2015, eu diria que o produtor de soja ainda vai ter um ano razoável, né? E mantendo aí um estoque, um grau de capitalização importante, se somarmos todos os últimos 4, 5 anos, que foram, na média, bem satisfatórios para o produtor de soja. Milho. O produtor de milho, esse já foi um pouco mais penalizado, né? Porque a queda no mercado internacional foi muito drástica, os estoques no Brasil foram bastante, cresceram de forma relevante nos últimos 2, 3 anos. Agora, esses estoques começam a ter uma relativa estabilização, porém, eu diria que o produtor de milho ainda vai levar uns 2 anos para poder começar a recuperar as perdas desse último ano de 2014. Qual o impacto da queda na cotação do petróleo no valor dos insumos usados pelos produtores brasileiros? Ela vai ser bastante importante, ela vai beneficiar bastante o produtor de soja, de milho, que utilizam bastante o óleo diesel como insumo no transporte, né, na logística para a produção de soja e milho na região centro-oeste do país. Vai ser algo positivo, eu diria, porque o preço da gasolina e do diesel, em particular o diesel aqui no mercado brasileiro, ele deve subir muito pouco esse ano, né? Enquanto que o preço do milho e da soja, por causa da desvalorização cambial, podem ter uma evolução em reais razoável em 2015. Isso vai manter a rentabilidade, até permitir alguma recuperação da rentabilidade, particularmente da soja em 2015 no Brasil. Tendência para a cotação do petróleo este ano? O petróleo, eu diria que hoje ele chegou mais ou menos no seu piso, né, 45, 50 dólares, eu diria que é o piso do preço do petróleo. Nesse momento, a gente vive uma situação bastante difícil para o produtor, os países produtores de petróleo, que tem uma queda importante de receita, né? Isso é bom para os produtores de vários países que utilizam o insumo, mas para os países produtores, sem dúvida, a sua receita de exportação, a sua receita do negócio petróleo está sendo bastante prejudicada. Eu entendo que 50 dólares o barril seria o piso alinhado a esse cenário de juros da ordem de juros básicos nos Estados Unidos, da ordem de 1,5 em 2015, 2016, e a esse crescimento. Para 2016, 2017, eu vejo o petróleo começando a se recuperar em função do próprio crescimento global, no qual os Estados Unidos devem ser protagonistas, assim como a própria China deve continuar crescendo num bom ritmo, não a 9%, mas crescendo 6%, 6,5%, o que levaria, evidentemente, a um consumo crescente de petróleo e derivados num horizonte de 2, 3 anos à frente. Fábio Silveira, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.